todos, sejam bem-vindos ao canal Saúde e Riqueza. Eu sou o Mago da Luz e neste curso vamos tratar sobre Goécia de forma simples, clara e objetiva. Lembrando que o conteúdo abordado neste curso foi quase todo retirado do Grimório Le Megeton, também conhecido como a Chave Menor de Salomão, mais especificamente o capítulo Ars Goécia. Caso tenha dúvidas em qualquer procedimento ou teoria, deixe sua dúvida nos comentários logo abaixo, ou faça parte do grupo no Facebook, Ordem Goética do Brasil. Nesse grupo, os membros aptos poderão esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada à Goécia de Salomão. Faça parte do grupo através do link contido na descrição deste vídeo. Para ter acesso ao conteúdo completo do curso, cadastre-se gratuitamente em nosso site através do outro link contido na descrição. Não deixe de curtir o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Neste módulo, planejei um roteiro que te dará uma visão geral de todo o procedimento. Este roteiro deve ser lido para que depois você entenda os passos mais detalhados nos módulos seguintes. A primeira coisa a se fazer é produzir ou comprar os acessórios básicos para se utilizar em rituais de Goétia. O sistema de evocação em si não guarda grandes segredos. Seus elementos podem ser reduzidos a um mínimo composto por baqueta, ferramenta da vontade manifesta do magista. Círculo, onde ficará o adepto protegido de qualquer influência externa. Triângulo, é o local destinado à manifestação do espírito evocado, que lá estará contido sob as ordens do mago. Selo do espírito. Cada um dos 72 espíritos possui seu próprio selo, também chamado de sigilo. Este será disposto no triângulo para a conjuração. Hexagrama de Salomão, usado para submeter o espírito à vontade do magista. Pentagrama de Salomão, tem a função de proteger o magista e lhe proporcionar controle sobre o espírito. Caixa com o selo de Salomão, tem a finalidade de guardar os selos que já foram utilizados ao menos uma vez em um ritual, ou seja, serve para guardar os sigilos ativados. Existem vários outros acessórios que podem ser utilizados no ritual de Goétia. No entanto, apresentei apenas os obrigatórios para uma evocação simples e segura. No curso avançado serão apresentadas detalhadamente todas as ferramentas possíveis que podem ser utilizadas na Goétia, além de outras ferramentas e métodos que podem auxiliar em todo o processo magístico. Tendo em mãos os materiais, você deve escolher com qual espírito irá trabalhar. Este momento é de suma importância e dele dependerá o sucesso ou não da evocação. Uma forte motivação e um grande envolvimento emocional são de muita ajuda neste momento. Os demônios goéticos são os 72 espíritos apontados nos 3 versículos do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os Daimons são entidades muitíssimo primitivas que foram adoradas durante os primórdios da humanidade. Em síntese, são deuses esquecidos que se tornaram demônios após a influência cristã. Para uma escolha sensata, o melhor a se fazer é ler a descrição de cada um dos 72 espíritos, para encontrar o que melhor se encaixa em personalidade e poder com as suas necessidades. Após a escolha do espírito para seu trabalho, inicia-se então os preparativos para a evocação. Tenha em mente que a fase da lua, o dia da semana e até mesmo o período do ano em que você se encontra são fatores que influenciam diretamente em sua evocação. Nos módulos a seguir você verá como isso funciona e estará apto a saber o melhor período para realizar a sua magia. Tendo feito a escolha do período mais indicado para o seu desejo, é hora de começar o ritual. Prepare todas as ferramentas necessárias, oferendas e outros acessórios, caso necessite. Certifique-se de que não será interrompido de forma alguma. Comece colocando o selo do espírito no triângulo e entrando no círculo. O próximo passo é a realização de um ritual de banimento, ritual menor do pentagrama, seguido da conjuração preliminar do não nascido.
Chega-se então à hora das conjurações, começando pela conjuração de chamada aos espíritos, também conhecida como primeira conjuração. As conjurações devem ser feitas até que se sinta a presença do espírito invocado. Isto pode ser notado por uma sensação visual do quarto, encher-se de neblina, arrepios, queda súbita de temperatura, sensação de formigamento no corpo, simples premonição, dentre outros. Com a chegada do espírito, as ordens podem ser então dadas a ele. Se for de seu desejo ver o espírito, na maioria das vezes terá que ordenar que ele se manifeste de alguma forma. E quando eu digo ver, quero dizer as diversas formas de manifestação sensorial de um espírito. Ele pode realmente se tornar visível, pode tremular em uma imagem, surgir e desaparecer como um vulto na área do triângulo, pode manifestar-se psiquicamente, aparecendo com detalhes na tela mental. E a forma mais comum é a de manipular a fumaça do incenso e as chamas das velas. Estas são as mais comuns, há diversas outras formas de manifestação também. Os comandos para o espírito conjurado devem ser obrigatoriamente expressos nas próprias palavras do magista. As ordens ao espírito devem ser claras e talvez algumas restrições devam ser impostas, como não ferir amigos, familiares e animais de estimação. É recomendado estipular um prazo para que seus pedidos sejam cumpridos. Há basicamente 3 formas de se barganhar com o espírito da Goethe: pedindo, ameaçando ou recompensando-o. Na maioria das vezes o espírito pode aceitar ou negar um pedido. Também pode não exigir nada em troca. Alguns deles, no entanto, parecem ter uma certa tendência para a negociação. Evite ao máximo ameaçar o espírito, recompense-o com a criação de uma nova cópia do sigilo, seja ele um trabalho artístico, um grafite ou o que quer que seja. A melhor recompensa para o espírito da Goethe é a criação de um novo sigilo cravado no metal regente. Outra boa forma de recompensa é a divulgação e exaltação do nome e sigilo do daimon no máximo de lugares possíveis. Casos mais complicados podem exigir que sacrifícios mais ousados sejam pedidos. Será comum você ouvir o espírito lhe oferecer mais do que você realmente pediu, tentando persuadi-lo a desejar outras coisas. Permaneça firme em sua vontade inicial, ou acabará fechando contratos dos quais vai se arrepender depois. Na negociação não é necessário ser estúpido como os magos medievais. Muitos dos espíritos são razoáveis e amigáveis. Seja flexível, mas mantenha-se sempre no controle. Feito isso, pode-se dar licença para o espírito partir. Use a versão descrita aqui no curso ou reescreva em uma forma mais pessoal. A licença deverá ser declarada até não se sentir mais a presença do espírito. Finalmente, execute o ritual de banimento, recolha todos os acessórios e selo que agora está ativado. Este deverá ser guardado em um local seguro, que seria a caixa com o selo de Salomão, e deverá estar longe de mãos e olhos profanos. Agora, simplesmente aguarde o espírito cumprir sua missão. Durante esse período, esteja pronto para a manifestação, como aparecimento dos espíritos em sonhos, a visão de vultos, sensações de arrepio e formigamento, inclusive a sensação de toque, além de casos raros de poltergeist. O sucesso é uma prática frequente nesse sistema, mas em caso de falha temos 2 alternativas. Podemos tentar outro daimon que possua a capacidade para realizar o seu pedido, ou podemos dar um ultimato ao espírito. Para isso, conjure o espírito mais uma vez e ordene que complete sua missão em um número certo de dias sob a pena de ter seu selo torturado ou destruído. Na maioria das vezes isso bastará para fazê-lo cumprir o seu dever. Esta é a base da prática da Goetia. O sistema se revelará especialmente eficiente para situações financeiras, sociais, amorosas e de saúde. Se você acredita que corre o risco de perder o controle com a sensação de poder, este sistema com certeza não é para você. Tenha em mente isso.